Se você é um profissional de cibersegurança, um CISO, que não tem repertório, não tem conhecimento de outros assuntos, você vai discutir só cibersegurança. Se você está discutindo cibersegurança em toda reunião de conselho, você tem um baita problema na sua empresa. Edcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edcast, seu primeiro podcast de cibersegurança no Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security. E faz um tempo que eu não vim aqui, né? Tem tempo, tava com saudade de você de novo. Rapaz, estamos de volta, tá? E um tema muito legal para falarmos, né? Esse aqui foi escolhido a dedo. Eu falei, não, vamos voltar com algo bem diferente. E o tema é cibersegurança no board. A jornada de preparação dos CISOs para o conselho. Sabe qual que é a dificuldade de fazer um podcast, gravar um podcast entre amigos? Zero, né? Zero. A única coisa que nós temos que nos conter é de realmente não fazer muitas piadas, né? Manter isso daqui um astral legal, mas falar de assuntos sérios, que será o de hoje. Aqui na minha direita, Nick Chutko, conselheiro e palestrante, grande amigo. Glauco Sampaio, minha diagonal aqui, conselheiro de riscos. E Matheus Borges, nosso CRO aqui na Red Belt. Boa. Certinho? É isso aí. Nick, obrigado. Obrigado por ter vindo e por ter aceito. Obrigado você pela oportunidade, né? Que a gente já pode até pedir música no Fantástico, eu acho, de quantas vezes aparecia aqui, né? Desde a época da Microsoft, que a gente se conheceu, vocês sempre deram espaço para comunicação, para parceria de tecnologias. A gente estava conversando esses dias, a área aqui de OT Security, né? Segurança para a indústria está crescendo, novos clientes, né? Que eu tinha começado aqui com vocês, e agora de uma nova maneira, né? Atuando como conselheiro, palestrante. Então tá bem interessante. Fazendo uma collab, né, Glauco? Assim, porque a gente está com o nosso canal lá, então vou dizer que é o primeiro canal de conselheiros do Brasil, já que o de vocês é de cibersegurança. E essa collab é interessante para que a gente traga mais inscritos para vocês e vocês tragam para gente. E vice-versa. Me fala, já vou puxar você, tá? Me fala um pouquinho dos números do canal. Como que tá? Onde vocês estão atingindo? Quanto tempo já vocês estão no ar? O canal do YouTube nós lançamos há 10 meses e já são mais de 1.600 inscritos para 10 meses. Pessoal, obrigado a todos que se inscreveram e colaboram com a gente. Tem mudado bastante para a gente. Quando chegamos no evento, já tem uma tietagem, já tem o pessoal dando feedback dos conteúdos, né? E passamos recentemente de mais de 1.000 horas assistidas. Então não é só questão de ter o pessoal inscrito, mas o pessoal tem assistido efetivamente. E o LinkedIn, que é outra plataforma que a gente vem divulgando ali, não só o conteúdo do podcast, mas conteúdo de conselheiros, de risco, já são também mais de 1.100 inscritos, mais de 1.200 interações, e mais de 100 mil impressões. Esse foi o número que a gente pegou recente, que chamou muito a nossa atenção. Não, demais. O que vocês estão fazendo ali, o nível de conversa, as pessoas, os convidados, daqueles que nós assistimos, né, de outros podcasts, nunca vi algo parecido. Então, sim, fenomenal que vocês criaram. E, gente, quando eu falo que esses caras são realmente o top do mercado, né, o Glauco aqui é guru, é referência, né? O Nicolas, eu não sei nem o que falar, né? O Glauco, eu diria que a história da cibersegurança no Brasil se confunde com a carreira dele. Se confunde. Que a gente falou outro dia com o Antão, que é um e o mais... também, né? O Antão também. E eu estava recentemente em outra cidade agora, e eu falei, né, seu nome, eu falei, não, o Glauco, tal, da plataforma, que a gente ia falar da plataforma também, da Bifish. E falou, pô, claro, o Glauco. Eu falei, você conhece? É que assim, a gente vê tanto que a gente acha que conhece, né? Ele falou isso, é melhores amigos. Que legal. Mas assim, de ele me conhecer, acho que não. Ou já chegou para mim também assim, você não me conhece, mas eu já te conheço. Então isso tem acontecido com frequência. Né? E cria essa intimidade, isso é muito legal. Então assim, hoje nós estamos realmente num nível, né, com convidados aqui, eu sempre falo que são pessoas ilustres, mas vocês são os que começaram a levantar a bandeira, a discordar das coisas banais que vinham no mercado, e isso é demais. Então, também, obrigado por ter aceito, por estar aqui conosco. Não é a primeira, não é a quinta, mas também... Não será a última. Não sei quantas vezes eu já estive por aqui, porque eu estava falando com ele, presencial, em outro escritório, remoto. Quando da pandemia eu fiz com vocês. Então, assim, é sempre um prazer estar aqui bater um papo, poder compartilhar um pouco da experiência e falar de diversos assuntos. A gente falou de
muito sobre cibersegurança, eu era executivo de cibersegurança dedicado a isso. Falamos muito em profundidade de vários temas. E agora poder falar um pouco sobre a nossa nova jornada, o nosso novo papel aqui como conselheiro para apoiar as empresas nessa dinâmica, nessa gestão de cibersegurança, levar, como eu digo, uma visão de cibersegurança que se encaixe, que se adeque ao momento e ao tamanho daquela empresa. Acho que a gente já vai aprendendo ao longo do tempo que ninguém pode ser perfeito, ninguém vai ser referência de mercado para tudo. Você tem que saber qual que é o seu lugar e qual que é o seu momento em relação à cibersegurança. Eu acho que o papel do conselheiro ali está muito nesse sentido e está sendo um aprendizado fantástico. Assim, você falou do podcast do pessoal que vai, dos convidados, da participação. Você não tem ideia do que é o bastidor. Assim, É a melhor parte. Deve ser a melhor parte, né? Ali deve ser um aprendidado, assim... cara, MBA. que a gente aprende nas conversas antes, no alinhamento, no cafezinho. Alguns vão tomar uma cerveja com a gente depois, bater um papo, almoçar. Cara, é impagável. Assim, o Nick falou, é um MBA, é uma pós-graduação, porque não tem preço. O que a gente está conseguindo obter de conhecimento e compartilhar. Acho que foi o intuito do nosso podcast desde o começo, de levar essa informação, levar a nossa jornada, que a gente já estava quebrando essa pedra aí há alguns anos, falou, vamos compartilhar com a comunidade e poder falar cada vez mais desse assunto é extremamente importante e enriquecedor para todos. E quantos conselheiros levantam a bandeira de maneira intencional da importância de cibersegurança? Chegou até a se exaltar na conversa com a gente. Tem alguns que eles exaltam mais que a gente. Eu falo assim, não, porque para mim tem que ter isso aqui. Eu falo, mas calma lá, não é tão assim, tem. Mas eles têm alguns que estão realmente encampando essa bandeira com muita força e é bem legal ver esse apoio. Então, isso é demais. E olha que legal. Quando a gente fala, né, de conselho, quando nós falamos de conselheiros, muitas pessoas pensam às vezes, mas às vezes na minha empresa não tem. De forma bem rápida, gente, tem dois tipos de conselho, né? O conselho, que ele é o consultivo, então ali que a gente vai discutir uma ideia, vou discutir um fornecedor, vou discutir uma nova norma de implementar na empresa, vou discutir mudanças, orçamento, e aí vocês dão opinião, ajudam a entender. E aquele que decide, né? Aquele sim também... Deliberativo. O deliberativo. Então nós temos dois tipos de conselho que existem em, talvez, quando a gente fala de grandes empresas e de médias também, das médias a gente pode estar falando aí talvez de 70%, 60% das empresas, existem. A própria Red Belt está montando agora o consultivo. Então nesse momento, mas eu não quero ser conselheiro. Então entenda, quando a gente fala do podcast, né, conselho para conselheiros, quando nós estamos falando desse episódio, é para todos. Para todas as pessoas que vão algum dia lidar com o conselho ou até com o board. É muito importante. Quando você falou que algumas pessoas, alguns conselhos, né, alguns conselheiros estão se preocupando, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas em 2023 saiu uma resolução do Banco Central, a 304, que estabeleceu a obrigatoriedade dos conselhos administrativos saberem os princípios de segurança cibernética e sobre como aplicar as melhores práticas. Então, tudo aquilo que nós estamos falando do sistema financeiro como um todo, parte de seguros e daí em diante, é obrigatório. Mas como que é feito ainda essa medição? Aí é outra conversa. É que eu imagino que, né? Sim. A CVM dos Estados Unidos, que é a SEC, também tem essa diretriz. Tem que ter ao menos um dos conselheiros que tenham plenos conhecimentos em cibersegurança, mas não é o inverso, de ter um CISO lá, né, no board, que era o que muitas pessoas tinham lido inicialmente. Tem que ter o conhecimento. O entendimento inicial era que precisava de um CISO lá, e não é esse o entendimento. Alguém tem que ser letrado e ter conhecimento no assunto, e aí surgiram formações, surgiram cursos. Lá fora tem do NACD, uma formação em cibersegurança para conselheiros. Aqui no Brasil nós já temos alguns também, no IBGC já tem um curso específico de cibersegurança para conselheiros, para ajudar justamente nesse letramento dos executivos e dos conselheiros, principalmente, sobre o assunto e que eles possam exercer seu papel com uma maestria maior ainda do que eles já fazem. Demais. Porque o nosso foco com o canal é construir pontes, aonde o CISO entenda mais a linguagem do negócio, de risco, e possa ter uma conversa, né, propositiva junto com os conselheiros, que os conselheiros também consigam entender, né, não todas as siglas, não todos os termos, mas como que aquilo pode, no final do dia, virar um entendimento comum. Porque cibersegurança, pessoal, é responsabilidade de todos. E como que você vai deixar de lado essa baita experiência dos conselheiros de mercado
Porque desde quando eles abriram a empresa ali, né, ou passam a colaborar, eles já estão correndo risco. É isso aí. Isso que é o dia a dia deles. Cibersegurança é só mais um. A partir do momento que isso é debatido, né, e chega-se num consenso, fica bom para todo mundo. Vou te fazer uma pergunta. No último ano e meio, antes disso, você via muito a Red Belt participar de reuniões do board? Cara, não. A verdade é não. E interessante, a sua pergunta veio, eu estava refletindo aqui, só de estarmos nós 4 aqui gravando um Redcast, falando sobre conselho, falando sobre levar a mensagem para o board, como que o CISO leva isso, como que o board entende, interpreta essas informações, e pensando na evolução do mercado. Evolução de cibersegurança de verdade. Nós todos estamos aqui pelo menos 15 anos em cibersegurança, pelo menos, que eu vi um sorriso de canto de boca aqui já. Cara, só de lembrar, não precisa de 15 anos, não. 5 anos atrás, como que era a maturidade das empresas em relação à cibersegurança, a discutir essas frentes. Muitas vezes não tinha uma pessoa responsável, nem um coordenador ou um analista de cibersegurança numa empresa de capital aberto. E a gente está aqui discutindo estratégias de como levar e interpretar essa mensagem. Então, a resposta é não mesmo. Não existia, fato. né? Com E o que certeza nós estamos participando agora, eu recebendo convite no último ano e meio, e às vezes recebendo convite, às vezes nem só como Red Belt, às vezes não é nem cliente. Como especialista no Como assunto. especialista. Que assusta, isso vai de encontro com estudos que nós... Né, não vou ler o estudo completo aqui, né, mas assim, você tem relatório da Kaspersky, depois a gente vai colocar ali o nome dele, e da IBM, que assim, falam que 98% do grande problema levantado por todos os entrevistados, cara, 98%, é a falha de comunicação. O entendimento de quem está falando de segurança e quem está tentando entender o que é segurança. Então, eu quero começar com uma pergunta para você direta, Glauco. Primeiro, quando a gente fala de conselheiros, eu já vi uma pessoa falar uma besteira que, estão seguindo o caminho natural. Primeiro, se isso é verdade, assim, eu já afirmei do meu ponto de vista, né? Tem pessoas que, cara, não têm talvez o perfil, ou a vontade, ou até o conhecimento. Minha pergunta é, você acha que os CISOs atuais, que a gente lida, conversa, né? São ótimos profissionais C-levels. Eles estão preparados para atuar como conselheiros ou ter uma cadeira no board? Não. E eu passei por isso na pele. Assim, eu comecei a me envolver no mundo de conselhos, a participar de comitês, assessores de risco e de auditoria como indicado por empresas, como membro mesmo, e eu vi que eu não agregava quase nada na grande maioria das reuniões. Você estava como figurante, talvez? Porque você não tem repertório para discutir. Se você é um profissional de cibersegurança, um CISO, e pô, eu sou amigo de vários colegas de muito tempo, muito chão, muita conversa, que não tem repertório, não tem conhecimento de outros assuntos, você vai discutir só cibersegurança. E eu brinco de falar assim, se você está discutindo cibersegurança em toda reunião de conselho, você tem um baita problema na sua empresa. Ou você está passando por um incidente, ou você acabou de passar, ou você está na iminência de passar. Não é o certo. O certo é você discutir esse assunto em comitê de assessoramento, em outros fóruns, mas você tem que discutir outros assuntos no conselho. Então, se o CISO quer alcançar esse lugar, ter essa cadeira, ter essa posição, ele tem que aumentar o seu repertório. E foi isso que eu quebrei a cara lá no começo, e por isso que eu acabei indo buscar mais informações, buscar mais letramento, curso, fazer especialização fora da área de cibersegurança. A gente já conhece cibersegurança. Pô, estamos aí há tantos anos, o Matheus falou 15, eu tenho 14 só de CISO, olha que beleza. Da área. Putz, de segurança a gente já sabe. O que a gente tem que ser hábil e suficientemente inteligente é para conseguir conectar essa questão com os outros assuntos, que aí encaixa muito bem nessa questão de comunicação que você falou, mas também ser útil, porque você, no membro do conselho, você vai responder por tudo o que acontece, todas as decisões que estão ali. Se você for uma marionete de todos os outros assuntos e só responder no cyber, você não vai se agregar nada no conselho, você não vai ser útil nas outras coisas, você não vai durar no conselho, na prática. Você tem que se fazer útil. Então você tem que estudar finanças, você tem que estudar gestão de pessoas, tem que estudar marketing, tem que estudar um pouco mais aprofundamento de tecnologias emergentes, que já é muito mais próximo da nossa realidade, mas essas outras disciplinas são importantes, senão você não se torna relevante, não se torna útil para o conselho. Independente do tamanho do conselho. Conselho de empresa muito grande, né, de capital aberto, os mais tradicionais do modelo de governança corporativa,
ele tem um quê de fiscalizador, como você mesmo comentou, assim, o cara que tem a diligência, que tem a responsabilidade fiduciária, vai analisar muito número, vai ser um cara muito mais de finanças do que de cibersegurança. Quando você põe o pé no mundo de conselho consultivo, de empresas menores, não estou falando nem empresa de cybers como a Red Belt, empresas, indústrias, empresas que não têm essa governança corporativa tão grande, mas precisa de algum conselho mais consultivo, cara, é brainstorming, que você falou, a reunião é para discutir ideias, discutir coisas, discutir situações, você vai ajudar com o seu conhecimento, mas tem que ajudar nos demais também. Então, buscar um letramento maior é o que vai fazer com que o CISO esteja pronto para assumir uma cadeira como essa. E assim, eu falo, já falei isso diversas vezes, o CISO, só por CISO, não tem espaço nessa cadeira. Não vai ter. Se você não se preparar, se você não aumentar o seu leque de conhecimento, você vai ser chamado de vez em quando para poder participar. Você não vai ter uma cadeira ali naquele negócio. Olha só, você que tá travado ainda, por isso que eu quis fazer essa pergunta já sabendo que você já ia dar o caminho das pedras. E eu quero saber o seu caminho das pedras. Você que tá travado ainda no não e tá pensando assim, né? Putz, mas o que ele acha que é para falar que eu não estou preparado? Porque eu sei como o cérebro, às vezes, humano nosso funciona, e ainda mais quando mexe com o ego. Corta esse não na cabeça, volta um pouquinho e começa a escutar da onde ele falou que ele sofreu. O que ele fez para mudar e o que ele fez para aprender. Que aí sim você fala assim, não, realmente, nisto e nisto eu não tenho conhecimento. Então, só porque a gente fica travado em algumas coisas. Desculpa. Não, eu queria puxar esse gancho, que a gente vê esse movimento, e talvez seja um exagero chamar de movimento já, mas tem essa tendência de CISOs quererem se posicionar como um conselheiro. E ao mesmo tempo a gente vê um conselho se amadurecendo um pouco mais nos temas de cibersegurança. O que é o movimento que está acontecendo mais rápido, na opinião de vocês? É o CISO se preparando para fazer parte de um board, e o board aceitando isso, ou o board se preparando para entender do tema e discutir em certa profundidade temas de cibersegurança? Eu acho que a vontade tem dos dois lados, mas acho que a jornada do CISO ainda é um pouco mais complexa para poder chegar nesse ponto. A jornada do CISO que eu vejo é o seguinte: a maioria dos CISOs, infelizmente, no Brasil, não são C-level. Ele não tem o budget debaixo dele, ele não assina, ele está debaixo de um CIO, de um CFO, porque ele ainda não conseguiu esse espaço. E esse espaço tem muito a ver com você ser mais executivo, entender mais do negócio, aportar valor. A gente teve um episódio que foram com os headhunters de CISO e de conselheiros. Uma grande sugestão que o Cláudio deu da CRIA foi assim, CISO, aprenda mais storytelling. Como que você vai se vender? Como você vai vender o seu projeto? Como você vai contar a sua história? Aí você começa a ganhar um espaço como C-level. Eu estava fazendo um levantamento no Brasil, quantos CISOs têm responsabilidade fiduciária, que assinam com o nome dele? São menos de 5. Não é? Então, na hora que no Brasil, menos de 5. Menos de 5. Então, assim, tem essa jornada executiva que o CISO no Brasil tem que trilhar. E está tudo bem. Tem MBAs para isso, né? Tem N cursos, treinamentos, mas esteja disposto a passar por isso, para aí você ir galgando cada um dos patamares para chegar realmente preparado. E uma coisa que eu gosto de fazer um paralelo muito, muito forte nesse sentido é com a carreira do CIO. O CIO trilhou um caminho muito parecido com o que os CISOs estão trilhando agora. Porque assim, tecnologia era lá o porão. E tinha um cara que tomava conta que virou o CIO. Hoje, dificilmente você vê uma empresa que no conselho de administração ou no conselho consultivo não tenha pelo menos um ex-CIO. Verdade. Por quê? Porque esse cara aprendeu a falar de negócio. O negócio se conectou de tal forma na tecnologia que ele virou essencial para a coisa. E aí vem aquele jargão de que não, o CISO precisa ser um viabilizador de negócios. Não tem para mim leitura mais clara do que isso. Você só vai conseguir ter esse lugar ao sol a hora que você realmente se tornar um viabilizador de negócio. E para tornar um viabilizador de negócio não adianta você ficar olhando só para a segurança da informação, só para o risco cibernético ali de forma isolada. Você tem que expandir o seu leque para poder atingir esse objetivo. E aí o segundo item, né, que é o conselho se aproximando, a gente vê muita vontade das pessoas, muita curiosidade, as pessoas buscando informação, tem alguns que já são mais letrados e fazem um excelente trabalho de divulgação nisso. A procura pelos cursos no IBGC, e eu conheço amigos que fizeram do NSD também, é muito grande, as turmas estão sempre cheias de conselheiros, e você vê que a gente muito experiente. Eu dei aula no curso do IBGC agora recentemente, tinham 20 e poucas pessoas na turma e de uma variedade de formações e de posições muito, mas muito grande. Tinha um cara de segurança que estava querendo fazer o curso porque ele falou, cara, isso aqui eu quero para aprender
para eu fazer a via de levar a informação lá para cima. Não estou querendo pegar essa cadeira aqui ainda. Estou me preparando para poder ter melhores conversas, ter uma comunicação mais fluida com o board. Mas do board buscar, e aí a resolução do Banco Central ela traz um peso maior para isso. A gente sabe que naturalmente os outros órgãos, outras agências vão acabar seguindo esse mesmo tipo de recomendação, vai fazer com que mais gente tenha mais interesse dos conselhos e comitês para trazer esse tipo de conhecimento para a mesa. Porque no final das contas, quando der um incidente, ele também vai responder por aquilo. Então, se ele não tiver um mínimo de conhecimento, ele vai começar a ser questionado por aquilo, mas por que você corroborou com essa decisão? Porque você não intercedeu. Então, é uma questão que ele precisa para se defender como posição de conselheiro. Então, acho que é natural que esses dois mundos se aproximem cada vez mais. Mas eu não vejo isso acontecer ainda no curto prazo. É uma jornada. Quando eu me tornei conselheiro, foi na época da Microsoft, que eu decidi fazer o curso. E não era buscando uma cadeira também. Foi bem parecido com a do CISO. Eu queria me comunicar melhor com o conselho. Porque na Microsoft eu ganhei mais espaço junto ao negócio. E aí os grandes projetos que nós caminhávamos, às vezes parava no conselho, muitas vezes. O conselho bloqueou. O conselho... Meu Deus, mas quem é esse Olimpo aí, né? Quem que é esse conselho que tem tanto poder? Quando se reproduzem e tudo mais. E quando eu fiz o curso da Dom Cabral, eu escolhi fazer o da Dom Cabral, foi muito para falar a linguagem deles. E já no curso, eu testei o Nicolas como conselheiro de cibersegurança. 0 para ele, não tinha como evoluir. Eu consegui sair com uma persona que era um CISO digital. Quais são as 2 responsabilidades do conselheiro? Garantir a continuidade de negócio, perpetuidade da empresa e agregar valor. Então, com o chapéu de cibersegurança, eu conseguia ajudar na perpetuidade da empresa, para não ter um impacto muito grande. Sim. Mas sempre com AI, com tecnologia, com abordagens, para conseguir agregar e ser mais propositivo nas reuniões. E só um último ponto, ainda tem aquela questão do comitê, né? A gente falou do conselho administrativo, consultivo, deliberativo, e onde eu tenho atuado hoje como conselheiro nas maiores empresas, são dentro dos comitês de cibersegurança ou de risco. E a cada 3 meses eu me comunico com o conselho para passar uma mensagem, para entender se a gente está na direção correta, conseguir os investimentos. Mas ali no comitê você se aprofunda nos debates, né? É onde o assunto é mais discutido em profundidade, é onde a temática tem que ser discutida. De novo, tem lugares certos para o assunto ser discutido em profundidade e não é na mesa do conselho de administração. Mas olha que engraçado, né? Eu vendo de fora. Você, como CISO, muitos e muitos anos, em grandes corporações, teve que dar um jeito de saber se comunicar com o board. Não que você ia estar com a cadeira ali naquele momento, mas você teve que aprender. Sim. Você, às vezes, eu já vi você falar assim, não, eu fui vendedor muitos anos. Você foi vendedor consultivo, cara. Isso. Você não foi vendedor, entendeu? Porque assim, quando eu falo do consultivo, você entendia a dor do cliente, entendia o orçamento, batia um papo, via o que ia gerar de negócio também de retorno. Sim, fato. Então, já foi doutrinado a olhar para esse lado. A olhar receita, a olhar gastos, a olhar tudo. Que é muito do que o conselho conversa. Né? Você precisa estar nesse nível de conversa. Eu também já fiz uma retrospectiva de como que às vezes eu sou chamado para esses níveis de reuniões, de conselhos e daí em diante, e diz muito que é por causa da Red Belt. A referência tecnológica, a segurança daí em diante, mas também da minha história pessoal. Sim. De saber falar, de saber ler um DRE, de saber falar de investimento, de crise, de indicadores e de siglas. Você é um empresário, né, Edu? Você é um CEO de uma empresa, você tem a sua responsabilidade como empresa. A Red Belt hoje, ela vende cibersegurança. Se ela vendesse tecnologia ou ela vendesse pneu, você é seu CEO de uma empresa que vende alguma coisa. Então, a sua experiência como executivo, ela conta muito. Só que você tem o conhecimento técnico. Então, para você é muito mais fácil ter esse tipo de diálogo. Por isso que você vai bem nesse tipo de interlocução. Mas eu acho que é muito onde os CISOs geralmente falham. Que vai com a linguagem técnica, vivência, né? É focado. Muitas vezes eu falo focado, mas às vezes é tapado mesmo. Que é focado naquele tema específico de tecnologia e segurança pura. Você tem essa experiência do negócio como um todo. De pensar em estratégia, de olhar o financeiro. Falta um negócio também... Você me desculpa, claro. Caiu aqui. Eu preciso eu acho que foi uma dica. Teve um barulhinho, né? Foi. Você fala que eu sou mais um CEO na mesa. Eu como empresário. Gente, para quem não conhece, Bifish, tá muito legal, né? Para e puxa. Mas caiu no pé, falei que tem que mostrar. Bifish, aqui é o mascote da Bifish. A Red Belt testou, validou e hoje se tornou a plataforma principal de phishing com os nossos clientes. Você puxando
esta frente como empresário também. Então, acho que o dia a dia dessas dificuldades vão dar mais embasamento. Vão. E é um ponto super importante, assim, obrigado por falar aqui da Bifish, que é um caiu no prazer. meu pé Caiu no aqui. seu pé. Você foi ferroado pela abelha da Bifish, né, durante o podcast. Foi um dos pontos que o Sérgio, que é um dos headhunters que a gente conversou no podcast, mencionou. Ele falou assim, eu, quando vou escolher, ele é um headhunter de conselheiros. Ele monta conselhos. Ele falou mais de 60 Mais de 60 conselhos conselhos que ele montou ao longo dos últimos anos. Um cara extremamente... E foi um dos primeiros CISOs do Brasil. O cara trabalhou no CISO no Bank Boston. É mesmo. Assim, 1990. E aí, por coincidência, a gente conversou bastante e ele falou um negócio que me marcou bastante. Que é, o cara, para ser conselheiro, se ele não tiver empreendido, se ele não tiver quebrado a cara, que ele não tiver tido experiências diversas, ele não vai arrumar uma posição no conselho só por ter sido um excelente executivo, que é isso que a gente está falando, independente de ser um CISO, ou de ser um CIO, ou de ser um executivo de vendas. Se essa experiência que a gente tem, que você tem muito mais tempo do que eu, e que eu estou criando agora, vai me ajudar bastante nessa questão do conselho. Eu vou ser obrigado a entender mais do negócio, a entender mais da linguagem do negócio, dos problemas de negócio. Porque, de novo, a Bifish vende uma plataforma de conscientização, poderia vender pneu, vender tecnologia em geral. O que está ali por trás é o que você vive, é o que eu acho que agrega uma experiência fantástica. Nick, você já está executando o papel de conselheiro, não vamos falar nomes aqui, né? Mas de grandes instituições. Eu tenho conhecimento, como amigo pessoal, eu sei, e você sai de vendedor consultivo para conselheiro. E as pessoas, essas grandes instituições, grandes empresas, acreditam, remuneram, e de fato já tem algum tempo. Eu quero 2 perguntas. Na verdade, até mais, né? A primeira é que você fala muito rápido de como que você fez essa mudança. Né? Se foi parecida com a do Glauco. E uma que eu tenho super curiosidade é como você precificou isso? Né? Quanto que paga? Quanto Como que paga? A cobra? gente conversou bastante, assim, eu tô recebendo uma proposta. Pô, legal, adorei. E aí, com que eu cobro? Como é que a gente vai cobrar desse cara? Eu não sei como é que faz, é engraçado. Eu lembro que com 20 anos eu empreendi com um colega da faculdade também, tive 4 anos de empreendedor, então tenho muito carinho por esse período e muito respeito para quem empreende, porque é um baita desafio. Eu acho que até por isso que eu não empreendi tanto depois. Não, eu lancei os aplicativos, algumas coisas foram bem interessantes, mas teve um período que eu investia num grupo de investimentos, que eles pegavam grupos de 10 empresas a 20 empresas, a gente colocava um dinheiro e aí nós poderíamos ser conselheiros dessa empresa. Quais eram as minhas especialidades? Venda, estratégia de marketing, venda através de canais, e eu atuava ali como conselheiro, porque eu investia dinheiro e queria ter o melhor retorno. Mas era um grupo muito maior. E eu perguntei para o fundador, por que eu não posso aconselhar as outras empresas? Ele, porque se não está colocando grana, não vai pagar pelo seu tempo. Eu falei, mas eu estou querendo aprender mais sobre o mercado de startups, vai ser um prazer ajudar essas empresas. E algumas delas, na época, falavam assim, poxa, a gente crescendo mais, se a gente conseguir montar um conselho, eu convido você para a gente continuar essa jornada juntos e eu te remunero. Então foram algumas sementinhas que foram sendo plantadas que isso acabou acontecendo. A formação eu acho que é importante, mas muitas pessoas comentaram, não é a formação que vai te levar como um conselheiro. Primeiro, o mercado tem que te reconhecer. Fala assim, ele tem muitos conhecimentos que agregam. Você compartilha da mesma visão. Então, meio que o mercado vai falar assim, ele pode ser um conselheiro. Lógico que o curso ajuda, mas tem algumas coisas antes que tem que acontecer para que você passe a ser essa referência. Eu comecei atuando em empresas de cibersegurança. Então, meio que era uma zona de conforto, né? E sou muito grato a quem me deu essas primeiras oportunidades, mas acredita que quando eu me aposentei da carreira executiva, que eu não tinha mais esse conflito de interesse de estar em vendas, são os CISOs que têm me ajudado? Olha O só. CISO que me convida e fala assim, olha, faça parte aqui do comitê de cibersegurança ou do comitê de risco, porque eu não estou conseguindo mais ser desafiado aqui dentro. E a tua visão de mercado é muito boa. Não que eu saiba mais que o CISO tem muito mais experiência do que eu, mas essa possibilidade de eu estar em vários lugares acaba ajudando bastante. E a questão da comunicação. Então, alguém de fora comunicando de uma maneira um pouco diferente, às vezes consegue algumas coisas que o CISO que estava lá já há muito tempo não conseguia aprovar ou caminhar com elas. Mas hoje eu já estou atuando como conselheiro
conselheiro tradicional mesmo, né? Que olha DRE, que vê estratégia de marketing de empresas brasileiras que já têm bons faturamentos aí de milhões, mas já estão querendo profissionalizar mais a operação e ganhar mais mercado, né? E é bem divertido, assim, porque é onde você aprende muito, né? Onde você se desafia mais. Deixa eu puxar um gancho com um negócio que o Nick falou. Que ele pulou, você viu? Ele pulou, ele quis empurrar a bola, mas depois você volta para ele. O Nick falou de um ponto que é muito legal. Assim, CISOs procurando ele para fazer parte dos seus comitês de segurança, dos seus comitês de risco, para apoiar e para desafiá-los. Eu fiz uma postagem faz algumas semanas no LinkedIn falando justamente sobre isso. Assim, olhando para o retrovisor, assim, por que eu não fiz isso quando eu era CISO? Por que eu não fui buscar um membro independente, um outro CISO grande que consiga agregar valor para fazer parte e para criticar o meu trabalho, que sempre foi uma coisa que eu me senti muito só. O CISO é uma posição solitária. Assim, você fala, pessoas entendem que você é o especialista e todo mundo segue aquilo. Deveria seguir, né? Mas por que você não ter um desafiador, alguém ali no seu comitê para te questionar, para atuar como um membro independente? Fazer até um paralelo com a auditoria, né? Auditoria interna, auditoria externa, que funciona muito bem. E eu recebi algumas mensagens, um tanto quanto atravessadas, de gente, de CISOs, falando que, assim, eu acho isso um absurdo, esse tipo de posicionamento. Assim, não é desnecessário alguém para criticar o meu trabalho. Assim, eu senti isso tão ruim, assim, eu falei, cara, que negócio ruim. Assim, as pessoas não entendem o valor que alguém que está ali para te apoiar, para te ajudar a criticar o seu trabalho com crítica construtiva. Não é um cara que fica jogando pedra no seu trabalho. Você vai ter ali um parceiro para te dar mais autonomia, para dar um carimbo ali no seu trabalho. E eu recebi esses negócios ruins, assim, lógico, recebi muitos outros positivos também, de bons olhos, mas existe uma questão do ego que pega muito. A gente fala bastante na questão, assim, o CISO ter um ego muito, muito grande vai dificultar com que isso aconteça, assim, com que ele tenha a visão de que alguém externo ali, um outro CISO, um cara que já viveu há mais tempo que ele na cadeira, o quanto isso aqui poderia ajudar, o quanto poderia ser útil. Então, acho que só fazer esse gancho, porque conectou bem com aquilo que eu passei. Muito bem colocado. E quando a gente olha para a parte de remuneração, antigamente a remuneração do conselho era meio padrão. Uma reunião por mês, tantas horas, e aí era um X por mês. Conselheiros de administração que assinam com o CPF dele acabam sendo salários bem altos, né? E eles também buscam ter seguros para apoiar ali na jornada. Até porque é bem alto, porque a exposição é bem grande e você pode perder bastante do seu patrimônio se der um problema na sua empresa. Por isso que a remuneração é mais alavancada, né? Exatamente. E aí depois os conselhos consultivos, a gente viu nos últimos anos crescendo mais. Que outros conselhos existiam? Eu vou lá, invisto na empresa de vocês, eu quero uma cadeira aqui num conselho para eu tentar entender se o dinheiro que eu estou investindo está indo, né, para onde tem que ir, o resultado está aparecendo, né? E também já tinha algumas que tinham o conselho consultivo. Quando teve a pandemia, eu notei que isso mudou, porque tinham decisões muito importantes a serem tomadas que não podia esperar a próxima reunião. Então, o conselheiro, assim, daquela leva para cá, já vinha sendo consultado assim, olha, você vem numa reunião, mas eu não posso acionar você algumas vezes a mais por mês, e isso tem ficado meio que uma prática de mercado. Então, hoje, quando eu envio uma proposta de conselho, tem 4 horas dessa reunião de conselho ou de comitê e 4 horas que eu posso ser consultado durante o mês. Pode ser um material, uma crítica, algo que aconteceu na mídia, ajudar numa avaliação final ali de uma certa contratação. Mais uma vez, conselheiro não é um executivo. A decisão é sempre da empresa. Mas, poxa, 20 anos de mercado, você já passou por empresas, né, que prestaram serviços bons ou serviços ruins. E é isso que você vai aportar. Mas a decisão é sempre do executivo. E acho que é legal um ponto de mudança aqui que dentro da minha jornada, acho que a do Nick também, a gente percebeu hoje em dia é mais difícil você ser executivo e conselheiro consultivo por causa de conflito de agenda. O executivo tem uma agenda muito pesada. E essa dinâmica que o Nick comentou, diferente das empresas de conselho de administração grande, que o conselho está marcado com 1 ano de antecedência, você sabe qual é a data que ele vai acontecer, essa dinâmica de poder ser acionado, de a empresa precisar de você. Outro dia mesmo, uma empresa que eu faço parte do conselho, um dos principais executivos da empresa teve um acidente no final de semana e faleceu. No domingo à noite. Uau. E eles tinham uma reunião com um pitch de investidores estrangeiros na hora do almoço, na segunda-feira. 6 da manhã, os caras me ligaram falando, a gente vai precisar se reunir às 8 para decidir o que fazer. Assim, se você é executivo, como é que você vai conciliar essa agenda? Então, é uma dinâmica que eu enxergo que hoje em dia que
Se você quiser se aprofundar de verdade e se dedicar a conselhos consultivos de uma forma bem intensa, você tem que ter muita flexibilidade de agenda como executivo para conseguir conciliar as duas, e é uma dificuldade muito grande. E a gente tem um exemplo dentro do nosso grupo do conselho e conselheiros, Sim. né? Nós dois temos uma flexibilidade maior. Cris, um grande abraço, a gente sente muita saudade de você. Mas o Cris é um grande executivo que atua numa das maiores empresas do Brasil com uma baita responsabilidade. Então, por mais que a gente marque com antecedência, se organize, ele tem mais imprevistos do que a gente, né? Exato. Gostaria muito que você desse, vocês dois, cada um vai ter o seu jeito, né? E por isso que vai virar um conselho para quem está nos escutando. Quando você está se aproximando de um board novo, né, de conselheiros novos, eu tenho certeza que às vezes você pensa já de uma forma de como abordá-los. Tem alguma dica? Você tem uma primeira pergunta que você gosta de fazer, um primeiro caminho que você gosta de levar? Ou é muito ali na hora das primeiras reuniões eu vou estar mais como ouvinte para depois eu seguir? Os conselhos que estão mais estabelecidos, mais experientes, com mais governança, assim que entra um conselheiro novo, tem uma rodada de conversas para você se conhecer, para ter essa conexão inicial, ou mesmo quando um CISO entra numa empresa que tem o conselho, ele também ele vai e tem essa primeira reunião. Essa primeira reunião, então, informal. Tem. Sim, as empresas que têm ali um pouco mais de cuidado, porque isso é primordial, porque no final do dia são pessoas. Não é? Então, a gente vê CISOs indo para uma reunião de conselho sendo massacrados. Ninguém vai dar um abraço nele depois e dar sugestões de como ele pode melhorar. Qual que vai ser a reunião do próximo encontro? Dali a 3 meses? Vai ser do mesmo jeito. Lógico, tem conselhos que tem um secretariado, né, que prepara os temas, vê as agendas, ajuda a revisar o material. O material antes. Mas é o de pessoal que prévio. tem mais maturidade, né? Mais no dia a dia, sempre que possível. Lógico que a agenda do conselheiro é muito grande, ele não vai aceitar ficar falando com todo mundo toda hora. Mas é interessante que tenha esse momento de comunicação ou que tenha um conselheiro que vire o seu mentor. Eu consegui um grande mentor lá, né? Lobo, obrigado aí por ter me apadrinhado, né? E são perguntas que você tem que fazer para ele que você não pode fazer para o grupo de conselheiros que você está atuando, para o CISO que você está apoiando. Né? Então, uma questão de conflito de interesses. Você tem que ter um ombro amigo ali. Não, você não vai falar do tema em si, mas fala, olha, eu acho que isso está passando ali da onde deveria passar. Tá. Então, o que você vai fazer? Não vou assinar uma ata de reunião, vou me retirar desse conselho, não compartilha dos meus interesses. Então, tem várias coisas que nessa jornada, que parece simples, né? Que é entrar, estar numa reunião e aconselhar, você tem que tomar muito cuidado. Empresas familiares. No Brasil, o maior número de empresas são empresas familiares. E a dinâmica da família? Nossa. Dos interesses entre eles, né? Quem é ele para vir aqui falar isso, né? Exatamente. A né? sucessão. Sucessão. É bem... Assim, eu, por muito tempo como executivo, eu aprendi a estudar os membros do conselho. Como sendo assim, sempre que eu cheguei numa empresa, ou até porque muda, como mesmo de empresa de capital aberto, a cada 2 anos trocam alguns dos conselheiros de forma recorrente por boas práticas, inclusive. Então, a cada 2 anos, você tem gente nova ali. E o que você fez até o último ano talvez não sirva, porque aquelas pessoas mudaram. Então, estudar as pessoas, estudar quem são os membros do conselho, qual que é a sua audiência. Acho que é uma técnica que faz muito sentido. E buscar dentro daquela audiência alguém que você naturalmente já tem um pouco mais de afinidade. Para buscar esse mentor, buscar esse padrinho dentro do conselho é extremamente importante e vai facilitar muito a sua vida. Como executivo, eu pratiquei isso durante bastante tempo e deu muitos bons resultados. De conseguir arrumar uns aliados. Então já era algo anterior. Já era algo anterior que eu fazia. Quando agora no momento de conselheiro, eu continuo fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que é uma receita que deu certo. Se eu vou entrar no conselho aqui da Red Belt, estamos os 3, eu vou estudar o Nick, eu vou estudar o Edu, eu vou estudar o Matheus, eu vou estudar quem faz parte e falar assim, putz, entendi o perfil de cada um, para desenhar o storytelling de quando eu for me posicionar, de quando eu for trazer alguma coisa, quando eu for fazer alguma discussão, para eu saber qual é o background, até que ponto eu posso ir, qual que é o tipo de approach que vai ser melhor encaixado para esse cara e para arrumar os aliados. É extremamente importante você ter aliados no bom sentido, assim, gerar uma afinidade. É o cara que daqui a pouco vai tomar um café contigo, vai almoçar com você. Conexão, né? Você precisa amarrar. Tem que ter conexões, senão vira um monte de gente individualista no mesmo... Não vai ser legal. Então, assim, essa conexão tem que existir e o conselho precisa disso. Porque ele tem que ser fluido, ele tem que ser
uma reunião de trabalho ali, principalmente quando se fala de conselhos mais consultivos, que é onde eu tenho atuado mais, é reunião de trabalho, assim, tá todo mundo ali pensando no propósito da empresa, na startup, em como fazer o negócio escalar. Então, se você não tiver um bom relacionamento e não conhecer as pessoas, não saber por que o Edu falou aquilo, qual é o background do Edu, por que ele tá puxando esse assunto para esse lado, você vai gerar um ruído muito ruim na comunicação. Então, estudar os participantes, para mim, é algo que deu muito certo e eu pratico até hoje e eu acredito que é um bom caminho. E graças a IA a gente não tem desculpa, porque muito que eu faço é assim, quando eu preparo um material para apresentar, eu tenho o perfil de cada conselheiro. Eu testo o meu pitch frente a essas diferentes personas e eu vejo críticas, né, como que eu olharia, quais seriam os blockers, e a partir daí eu me sinto mais à vontade. Mesmo que a pergunta ocorra, eu já estou melhor preparado para responder. Né? Aí você foi num outro nível que eu queria explorar um pouco mais. Você usa IA para te dar o background, não te dá, você já tem isso mapeado, etc. Você usa quase como um teste antes da reunião. Esse pitch vai funcionar com essa pessoa, com aquela outra pessoa, quais são os riscos, E outra coisa, assim, quando eu vou demais. me preparar para uma empresa, teve uma empresa de produtos de beleza. Antigamente eu tinha que falar com todas as minhas amigas, com a minha esposa, com a minha irmã, com a minha mãe, ler muitos materiais de McKinsey, de Accenture e tudo mais. Em um sábado, eu fiquei um mega expert nesse mercado, vendo as tecnologias que ajudavam a transformar, diferenciando mercados emergentes de mercados maduros, fazendo análise, né? SWOTs, indicadores. Então, quando eu cheguei para a entrevista, eu cheguei tão bem preparado que eu falei, caramba, eu acho que eu já estou há um tempinho aqui. O que não daria para fazer num sábado antes, assim, realmente seria impossível. Né? A beleza de aprender a usar AI para esse tipo de coisa funciona não só para essa parte de conselho, para tudo, que é a criação de personas. É o que o Nick falou assim, eu quero conversar com o Nick. Eu conheço o Nick, eu consigo estabelecer qual que é mais ou menos o perfil dele. Cria-se essa persona e você debate com ela para você saber se aquela sua ideia, se aquele seu pitch vai ter sentido e como é que ela reagiria. E a IA hoje em dia é capaz de responder com um nível de assertividade muito grande nesse sentido. Eu tenho o Glauco, que eu converso comigo mesmo. É engraçado. Porque, assim, é bem legal, porque você consegue se enxergar e você vê que tá muito próximo. E você vai ajustando a persona para aquele... E é importante manter ajuste. Vai gerando mais intimidade, você vai conhecendo mais da pessoa e funciona muito bem. O Milagres falou isso com a gente quando gravou o podcast. Foi o primeiro que ele trouxe isso pra gente. Eu criei as personas do meu conselho. Eu falei, nossa, velho, que legal. Assim, aí eu comecei a praticar mais isso. E ele era de tecnologia e virou um baita conselheiro. Virou um baita conselheiro, um cara de startups, um cara que faz muita mentoria, monta conselhos, inclusive em startups. Mas é muito legal. Assim, funciona muito bem. Até eu vou fazer um jabazinho, né? Eu criei um bot que é o nosso conselho conselheiros. Tá no ChatGPT. Você pode interagir com ele e conversar com esse bot baseado somente naquilo que a gente só conversou no podcast. Não tem nada externo. É bem restrito, então, assim, não vai alucinar nem nada, mas todo o conhecimento lá é consumível. E é público, eu vou passar o link para vocês colocam aqui na descrição pessoal, tá lá, tá no ChatGPT, você entra nos GPTs, pega lá o conselho conselheiros e você pode perguntar o que o Glauco falou, o que o Nick falou, o que o convidado tal. Qual que é esse indicador que eles mencionaram? O que eu consigo medir? O que fulano falou sobre tal assunto, o que foi dito, e ele traz, fulano de tal disse tal coisa, o Beltrano falou não sei o quê, quando você pergunta de tópicos. É super interessante, a IA é um benefício intangível ainda em termos de entrega para todo mundo. Vocês estavam no Expand desse ano, e eu mediei um painel com as conselheiras. Foi. Uhum. Foi fenomenal. Marli, Alu e a Eni. Um beijo para elas, que assim, foi um negócio... graças a vocês que fizeram essas conexões. E aí a gente perguntou muito ali sobre, desde dificuldade de mulher no conselho. E eu falo que dos conselhos que eu fui chamado, pelo menos existiam, tô falando de 9, 10 pessoas, pelo menos de 2 a 3 pessoas eram mulheres. E tinha muito mais voz ativa do que os homens, tá? Porque desse restante de homens, podia ser 7, 8, talvez 3 não abriam a boca. E sabe o que minha conselheira me disse? As mulheres, elas têm a humildade de falar, desculpa, eu não entendi, mas por que é isso mesmo? Então, muitos dos caras não sabem nem do que está sendo falado. E o cara tem o ego de não perguntar, porque assim, eu não sei, não quero me passar por ignorante nesse assunto. E elas deram dica lá, que assim, amarrou com a sua, de que eu perguntei, bom, legal, a hora que eu vou entrar num conselho, como que você vai tão confiante? Ela assim, porque eu estudei cada persona. Sei por onde elas passaram, faculdades e cursos que com certeza eu passei, eu tenho uma grande amiga, um grande amigo que fez. Então nós vamos ter algo em comum. Quebrei essa primeira barreira, ela assim, eu tenho coisa de 5 a 10 minutos para quebrar isso daí.
Quebrei essa barreira, a pessoa já está com mais, né, mais aberta a me ouvir. A partir daí, ela é mais da área financeira, ela é mais da área tecnológica, ela é mais da área de humanas, e a gente vai para esses caminhos, levando sempre o meu ponto de interesse. Então, assim, são dicas extremamente valiosas, que eu saí daquele painel, né? Tipo, parecia que eu tinha... Sabe quando você tem uma grande de uma aula, você sai meio perturbado? Assim? Digerindo. E ali eu adorei. O que você fez para quebrar essa barreira? Como vendedor consultivo, indo para conselho. Que a hora que a gente olha o Glauco, nós estamos falando de alguém que já estava como CISO executivo, sendo um dos principais também, né? Você também sim, como mediadores de painéis e daí em diante. E aí, assim, eu olhava, não, já está acostumado muito a falar com o board. Como que você foi, e até para não achar que teve algum tipo de conflito de interesse, algo parecido? Desculpa fazer essa pergunta. Não, tem que fazer mesmo, porque assim, até hoje, assim, como CISO, você tem uma ideia do número de quantos conselhos você teve que ir para conversar? Cara, eu ia a cada 2, 3 meses durante 14 anos. Centenas, quase. Então, só no conselho de administração, porque no comitê de risco normalmente é todo mês. É uma quantidade eu nunca muito tinha grande. ido, entendeu? Então, na hora que eu participei do primeiro conselho, eu era presidente do conselho, já no primeiro, né? A gente estava até brincando, no primeiro só foi presidente do conselho. Era muito importante, né? Falou, vem cá, então tá bom, Foi um desastre, né? Ainda bem que estávamos entre amigos, eu tive chances e tive pessoas que me ajudaram, porque quando você ia para uma votação, por mais que a gente preparasse o material muito bem, eu não tinha mapeado qual era o real interesse ou o que ele realmente queria que fosse aprovado ali dentro daquela reunião. Primeira reunião, acho que demorou 4, 6 horas e não teve nenhuma conclusão. Eu saí assim de lá exausto. Aí a gente foi conversar, né, com quem era o majoritário e também com um dos conselheiros, falando, Nick, você tem que ir para uma situação dessa com a votação ganha, igual tem no Senado e tudo. Não, ganha não, assim, com a votação você já sabia o resultado. Podia ser um e-mail, na verdade. Podia ser um e-mail. Então, o que eu fiz? Um trabalho muito árduo de conversar com cada um, entender muito bem o que eles gostariam, que era uma aprovação de orçamento para o ano seguinte, o que era importante para eles, dentro do material que os executivos criaram, se tinha algum no-go, um blocker assim muito grande, a gente removia, achava outras maneiras. Lógico que na reunião teve ali uma ceninha ou outra de alguém bravo, discutindo, né? Mas no final realmente foi uma reunião de 2 horas, muito produtiva, todo mundo ficou feliz. Foi uma evolução para o conselho como um todo e para mim assim foi algo de outro mundo, né? Outra coisa que já aconteceu comigo que foi bem difícil... Desmistificando o conselho. Porque as pessoas acham que é lá, entrar, defender seu ponto de vista, ou cara, soltar perguntas. Você falou de mandar materiais. É uma reunião de 4 horas de conselho. Você vai receber ali material de o quê? 8, 6 pautas que estão previstas para acontecer no conselho. São apresentações, são documentos que você tem que ler. Então, você tem números, um processo indicadores de preparação para a reunião. Você não vai ter tempo na hora ali o Nick começou a falar de pegar material dele, deixa eu ver o que ele está falando. Se você não tiver feito isso, você não vai aproveitar e você não vai ser útil de nada. Então, tem que ter um processo de preparação para as reuniões que as pessoas às vezes não têm essa visão. Acho que o conselheiro é assim, eu sentei aqui e vamos discutir o que hoje? Vamos olhar na hora. Na hora, não é assim. Ou se mandou o material de última hora, por que mandou de última hora? Né? Não queria que a gente visse alguma coisa? A gente tem que pensar no todo, tem essa parte, né? E outra, para mim, que foi difícil, foi a questão do conflito de interesses. Eu também atuo como conselheiro de uma revenda. E quando eu estava como executivo, a primeira coisa que eu falei para essa revenda é: vocês não podem vender esse tipo de produto, porque eu, como executivo, atuo. Não, mas eu vou pegar um concorrente dele. Eu falei, pior ainda, cara, eu vou ter informações de como que isso aqui funciona. Não pode. Então, enquanto eu estiver aqui como conselheiro, está proibido esse tema dentro do portfólio de vocês. E mesmo assim, quando eu ia ao mercado, como executivo, trabalhar com outras revendas, quando a revenda não estava performando, não estava vendendo bem, eu tinha alguma coisa para trazer para a mesa para me desafiar, mas é lógico, você vem, pega as informações aqui da minha revenda e leva lá para aquela que você atua como conselheiro. Falei, meu amigo, eu não tenho informação nenhuma estratégica sua, né? Mas você fica indicando aqui vendedores bons meus para lá. Falei, cara, essa informação tá no LinkedIn, entendeu? Então vamos ter uma conversa adulta aqui, né? Você não está performando, não quer ter a parceria, tá tudo bem. Mas você tem que lidar com essas coisas no dia a dia, que acabam sendo coisas difíceis, que você não imagina que teria que lidar. Então hoje, não atuando como executivo, fica um pouco mais fácil para mim. Acho que esse ponto de você mapear quem são as pessoas, eles servem, e eu queria só deixar isso bem claro para todo mundo, que eles servem para os dois lados. Você falou entrando no conselho. Eu vejo essa frase entrando no conselho como um conselheiro
que é a pauta da mesa, Como um mas apresentador. muito mais como um CISO também, que é o CISO, eu tenho que saber, o Eduardo ele é mais ligado em finanças e o Matheus mais ligado em marketing. Como que eu ajusto a minha mensagem Boa. para que ela ressoe positivamente com as pessoas que vão tomar a decisão, porque eu estou tentando vender para eles. No final das contas, tanto o CISO quanto o conselheiro está vendendo uma ideia, vendendo um projeto, vendendo um futuro que ele criou para os conselheiros. E mapeando e tendo essa clareza de quais são os roadblocks de cada um, o que pega no Nick. Puta, se eu falar de IA com Nick não vai fazer sentido, porque não faz sentido na cabeça dele. Mas com Glauco e IA vai bombar. Então esse mapeamento prévio vai te ajudar a levar essa mensagem de uma maneira um pouco mais clara. E assim, desculpa voltar nesse ponto. Você estava falando de ética, né? Sim. Anteriormente. E eu posso comprovar isso, né? Você já atuou comigo, isso em 2020. Faz muito tempo, Faz muito não vou nem tempo. lembrar. Faz muito tempo. Como conselheiro consultivo. Foi. A gente trabalhou ali por volta de 10 meses. Naquele momento, você não atuava com mais nenhum outro local. Eu não estava trabalhando com nenhuma na revenda, nenhum vendor, mas eu acho que eu estava na Blockbit, que era a parte do vendor. Então ele era um vendor de cibersegurança, eu trabalhava numa revenda que não revendia a Blockbit, não era um conflito de interesse. E nunca vendemos ou tivemos qualquer tipo de negócio com a Blockbit. Não que não, né, era só simples nosso nível de negócio relacionado a serviço, consultoria, não da parte da atuação deles. E passaram-se anos, a amizade continuou. O Nick foi para uma parte de revenda, quer dizer, de serviços também, de revenda de serviços. E eu comentei algumas coisas. Algum dia vamos voltar a conversar, tal. Ele falou, enquanto eu estiver nessa daqui, nós não podemos, eu não posso com nenhuma outra. Por causa disto. Parece uma coisa simples, Não, mas mas não é. mas Mas assim, só não e O precisa. nosso mercado já é pequeno. Vamos lá, de cibersegurança. Aí a gente fala de CISOs, menor ainda. Aí nós falamos de conselheiros voltados para tecnologia e segurança. Não, vira um negócio mínimo. Vira. Então, gente, põe na cabeça uma coisa. Se vocês fazem, ou já pensaram em fazer, ou já fizeram, e até agora não foram descobertos, deem graças a Deus. Né? Porque mentira tem perna curta e ainda mais fraude, qualquer coisa. Então, assim, tomem muito cuidado. Né? Porque, assim, saibam que o que mais vale, eu acho que hoje no ser humano é a palavra, é a ética E conselho é reputação pura, né? Edu? Assim, Total. se você pisar na bola por um conflito, por alguma coisa nesse sentido, você acabou com anos de preparação. Então, assim, você tem que ter muito maduro isso. Eu faço parte hoje de conselhos e eu tenho muito claro que, assim, enquanto eu estiver aqui, como você falou, ali eu não posso colocar o pé, ali eu não posso colocar o pé, ali eu posso até certo ponto, esse aqui eu não posso. Você tem que ser maduro o suficiente para entender esses momentos e tomar escolhas. Fala assim, Edu, hoje eu tô aqui trabalhando com a Red Belt, cara, recebi a proposta de uma outra revenda de segurança que tem muito mais fit com o meu objetivo, com o meu momento. Quero encerrar o contrato contigo, fico mais 2 meses aqui, depois eu vou para lá. Tem que ter essa maturidade e essa ética. Assim, todo mundo tem o seu interesse ali por trás. O que não pode transparecer, e às vezes nem é culpa sua, se der um problema, você vai ser o culpado. Assim, você, assim, o Edu, que estava nos 2 lugares lá, que levou a informação. Nem foi você, mas você vai pagar o pato. Então, assim, é você como profissional, você como conselheiro, que tem que ter essa maturidade para tomar esse tipo de decisões, que não é simples. A gente está falando de receber dinheiro, assim, é grana. Pô, queria estar em 4, 5 consultorias de cibersegurança ao mesmo tempo? Olha que legal, ganhar bastante dinheiro. Mas não pode. Você tem que escolher as suas batalhas. Assim, e a batalha é escolha pessoal. Pode ser por dinheiro, pode ser por interesse, por afinidade, por momento, mas tem que escolher. E a ética é fundamental. Outra coisa que é importante, isso até do nosso período. Como assim você virou conselheiro só por 10 meses? Porque por 10 meses eu consegui entregar tudo que eu tinha para entregar, né? Você fez tudo o que dava para fazer naquele período e o ciclo se encerrou. Às vezes o pessoal acha que o conselheiro é ad eterno, ou é um clubinho, onde você sai de lá, você me indica. Sim, pode acontecer, porque ele tem experiências que eu não tenho. Mas não é isso, gente. Pode ser um ciclo, ou até você desmontar o conselho consultivo. Agora, não precisa mais. Não preciso mais. Né? Tem empresas que montam esse conselho administrativo, mas não é nem listado na bolsa ainda, porque quer ter um nível de governança maior para atrair algum tipo de investimento diferente e tal. Mas são determinados momentos que isso pode ir mudando. E uma coisa que é ruim para a gente como conselheiro é quem não se prepara.
Então, o que eu lembro com muito carinho do nosso trabalho é que você vinha sempre muito preparado com informações. O debate era muito rico. E o que a gente se propunha a fazer, acho que era parte de avaliação de colaboradores, alguma coisa assim, na próxima reunião já estava implementado, já tinha indicadores. Poxa, você vai ficar na mesma reunião falando de forecast, só de número de vendas. Poxa, não é só disso, né? Às vezes não está vendendo por causa de cultura, às vezes não está vendendo por causa de marketing, né? E o que eu sugiro sempre é aquela agenda temática, né? Então, você tem uma agenda que você vai começar o ano e saber os temas maiores que serão discutidos. Lógico que tem, né, temas que serão constantes, mas talvez o CMO da Red Belt tenha que participar de uma reunião para, né, ter um debate ali com ele. Né? Perfeito. Demais. Tava o Felipe ali, já louco da cabeça. Já bateu a claquete várias vezes. Não, Né? já tá ali, já levantando, 45, Ele 40. tá falando que a câmera vai Ele vai jogar, o próximo ele vai jogar aqui. Nossa, 45 minutos, aí 50, 55. Eu já tá indo. Eu falei, o papo vai estar gostoso. Mas uma coisa que eu ia falar que ele é a prova viva do desafio de se montar um podcast. Não? Que eu lembro quando a gente estava conversando de montar, na minha cabeça vinha assim, cara, que legal vai ser quando eu falar que eu tenho um podcast, né? Mas eu tô me projetando tranquilo. Lá na frente, eu não tenho, né? E aí você começa a discutir como que vai ser. Caramba, era para sair mais rápido, mas não está saindo. Aí depois que a gente fala assim, tá, então a gente vai fazer, começa a gravar para ter alguns episódios para soltar, para nunca falhar. Aí de repente um período do ano começa, meu Deus, a gente tem que gravar rápido porque senão vai faltar. No início a gente tinha que ir muito atrás das pessoas, agora que bom que as pessoas estão vindo até a gente. Lógico que a gente incentiva que todo mundo faça, mas gente, é uma jornada. Então quando a gente olha o Redcast, né, primeiro podcast de cibersegurança do Brasil, com mais de 2.000 inscritos, se eu não me engano. Muitas visualizações. Parabéns, porque o Marco tirando bravo lá já. Tipo, se nós falarmos que nós gaguejamos no número final... Vou tomar bronca, certeza. Como você não sabe o número exato do total? 2.532. Ontem era 31. 32, exatamente. Acho que na próxima tem que deixar um contador aqui para ir mostrando na hora. Mas assim, parabéns pela iniciativa de vocês, porque é um investimento de tempo, de dinheiro. O nosso podcast também não tem fins lucrativos. A gente coloca o dinheiro do nosso bolso para gerar conteúdo para a comunidade e sim, é um investimento para a gente aprender. Esse ano a gente testou um modelo, que é um episódio patrocinado. A gente deixa claro que é um episódio patrocinado, não é jabá, mas sim a gente vai discutir mais daquele tema que a empresa representa. Né? E tudo mais. Falando isso daí, vieram perguntar, por que você parou de participar? Por que você não está participando? Enjoou? Não. Não é que a gente vai enjoar alguma vez na vida, não. Só que no momento era planejamento financeiro, estratégico. Tava enrolado com outras aquela coisas. Doideira. E aí, assim, me senti seguro, super seguro. Conversei com o Matheus. Você ajuda a me cobrir. Vamos colocar o Léo, colocar o Milton. Amarrou as pontas. Vai estar na mesma qualidade do que o material que nós estamos, né, vínhamos propondo para o público? Vai. Ainda os materiais passam por aprovação. Pô, tá legal, vamos embora. E aí a galera tá fazendo melhor do que eu. Falei, opa, eu preciso voltar. Vou perder meu espaço. E aí pega, né? Pra gente finalizar, gostaria de ou uma experiência ou um compartilhamento de ideias ou de dicas que você poderia falar, seja para uma pessoa que vai virar conselheiro, que quer virar conselheiro, ou que está no nível de CISO, que é um baita de uma dificuldade, baita de um desafio, e não quer virar conselheiro, e não quer subir, mas ele quer ter sim o contato com o board e saber conversar com o board. Eu vou falar da última experiência que eu tive da empresa que eu trabalhei, que leva a cibersegurança para a área da indústria. Você não tem ideia quantos CISOs nunca tinham ido para o chão de fábrica. Dá um trabalho você viajar por todas essas plantas que estão espalhadas pelo Brasil. Tem que pegar um avião, alugar um carro, dirigir 3, 4 horas, estrada de mão dupla, vai e vem, chão batido, caminhão passando toda hora. Mas é lá que você vê aonde a mágica realmente acontece. Né? Não é o caso desses CISOs, mas você chegar numa planta da Gerdau, 2 quilômetros de planta, chega um trem que coloca o carvão e o minério e sai, depois de 2 quilômetros, o material pronto, finalizado, para chegar e ser entregue para a obra, uma mina autônoma da Vale, com os caminhões basculando sem ter ninguém ali dentro, e não é um joystick, um videogame que ele está controlando, é um software, é um sistema, tem todo um sistema supervisório, ali você vê o que realmente está acontecendo. Então, quando você vai para entender o seu negócio de verdade, automaticamente o teu linguajar muda. Eu estava trabalhando com empresas de infraestrutura crítica, são concessões.
Quando você faz uma concessão, você tem um planejamento gigante, já tem um investimento feito, projeção de quando você vai passar a ter lucro, porque você investe bilhões na frente. Como que você de cibersegurança vai querer chegar agora lá e falar, não, mais 10 milhões aqui, agora que eu comecei a ter lucro, você vai vir com essa conta para eu pagar? Não, eu já tenho que começar a distribuir dividendos, coisas desse tipo. Então, quando você começa a entender tudo isso, fica muito mais claro como que você tem que se ajustar e como que vai mudar a sua comunicação. Isso gera uma empatia para mim sem tamanho. Acho que é a questão da comunicação e busca de conhecimento dos dois lados. Boa. Do conselheiro que quer entender de cyber, do cara de segurança que quer virar conselheiro ou quer se comunicar com o conselho. Assim, aprender sobre comunicação, buscar conhecimento, expandir um pouco seus horizontes, mesmo sendo só CISO, vamos falar assim, você não querendo ser conselheiro. Se você for um CISO que conheça de outras disciplinas, você vai virar o viabilizador de negócios, que é o que muito se fala no mercado. Então, assim, buscar esse tipo de conhecimento vai fazer muito bem para sua carreira. Você profissionalmente vai ser mais bem reconhecido, você vai crescer se você tiver esse leque maior de conhecimento, e o conselheiro que precisa entender um pouquinho mais de cyber, de AI, de tecnologia, de inovação, de prevenção a fraudes, buscar um pouco de conhecimento nessa outra via também vai facilitar a interlocução e você vai conseguir absorver mais de quando você for conversar com um executivo especialista no assunto. Então, acho que o buscar esse conhecimento, buscar essa informação adicional é o que vai fazer com que você, nas duas pontas, tenha mais sucesso como profissional. Outra bola que eu comi, que foi, eu estava no conselho, eu peguei e cravei assim, não, você não tem que pagar o resgate. Os conselheiros olharam assim, né, e falaram, como não? Eu expliquei tudo por que não, e eles falaram uma determinada situação. Eu falei, eu poderia rever o que eu falei? Depende. Então, o conselheiro tem muito depende. Né? Depende para onde a empresa quer ir, depende do que a empresa quer fazer, e aí você vai sempre compartilhar. Sendo CISO ou não, na hora que você sai da carreira de executivo, você tende a ter muitas respostas. Né? Eu fiz assim, deu certo. Não, conselheiro, o pessoal fala, né, que é nose in, hands out, e a outra que a gente aprendeu que é ears open, né? Ears open, para você conseguir entender a parte dos contextos, né, que são muito importantes para o dia a dia. Eu acho que para agregar também, a cada nível que você sobe na sua carreira, você começa lá como analista de identidade, você vai subindo, aí você vira um gerente que olha mais coisas, você ganha mais áreas, você vira um CISO. Para você virar um conselheiro, você sai da sua caixinha de cyber e TI e você tem que entender um pouco de tudo mais, que é o que a gente falou. E a humildade nisso é o que vai te abrir essas portas. Porque, cara, eu não sou especialista, eu como CISO não sou especialista em marketing. Eu tenho que saber a base? Tem, mas, tem um cara dentro do conselho que é o especialista em marketing, fez a vida inteira dele de marketing. Tem um CMO muito bom lá na empresa, como executivo. Exato. Né? Eu vou escutar ele mais do que falar nesse sentido, mas eu tenho que entender o linguajar que ele está falando, quais são as dores e quais são as recomendações para eu poder, de novo, agregar, que foi o que você muito bem posicionou, Nick, que é você tem que agregar valor para onde você está. Exato. Uma outra coisa que eu lembrei, estava num processo seletivo, e aí a pessoa perguntou, você já foi numa das nossas lojas? Eu falei, fazia tempo que eu não ia, eu fui no final de semana. Então não é só usar IA, mas, poxa, você vai ser conselheiro de uma empresa de varejo, é o mínimo que você vai fazer. A loja, entendeu? Conhecer a realidade. Comprar, esperar, ver a forma de entrega, ver como que E não é só no processo seletivo, é depois, porque passa a viver aquilo, né? Passa a ser parte de você também. Eu entrei recentemente no conselho de uma empresa e eu fiz questão de me tornar cliente da empresa. Assim, eu quero passar pelo processo. Me coloca na fila, eu quero ver. E depois eu fiz questão de chegar pro CEO e falar, cara, deixa eu te dar umas sugestões aqui, isso aqui não foi legal, isso aqui não sei o quê, isso aqui podia ter sido assim, isso aqui foi super bacana, isso aqui gostei pra caramba. Assim, e eu já cheguei conhecendo muito mais do business, de como é que funciona, se agrega muito mais. Conhecer, de novo, buscar conhecimento. Então, assim, gente, que aula, de verdade. Vamos pegar, eu acho que daria para nós colocarmos até na IA depois, falar quais foram os principais pontos aqui que nós aprendemos. A da humildade no final foi demais, de que nós temos que aprender. E para chegarmos onde vocês, né, nós queremos chegar, onde vocês querem chegar, ter plena certeza de que ninguém está preparado. Eu juntei todos os meus executivos, né, a gente se reúne a cada 15 dias, que nós chamamos de reuniões de gestores, daí em diante, e mencionei um mês atrás que eu estava me sentindo despreparado para levar a Red Belt para o próximo patamar. Pô, Edu, não, mas que isso? Tá falando besteira? Não, sentimento próprio, sabe? Me acordei de madrugada, tendo aquelas, né, ansiedades que todo empresário vai ter a vida inteira. E vou ficar agora 3 dias e meio, né, imerso dentro de um curso.
né, de empresários, de novos indicadores. Pô, mas você já não sabe isso? Sei, mas será que eu estou reciclado? Né? Então, se na posição, independente de qual posição, tá? Eu consegui também arranjar tempo naquele momento. Todos nós conseguimos. Você tem que ser dono da sua agenda. Isso é Temos muito que ser. importante. Para chegar onde a gente quer chegar, temos que ser dono da nossa agenda, tá? Tenho certeza que a gente gasta tempo demais com muita besteira. Então vamos achar o horário para fazer isso. E um livro que o Thiago Cunha me deu, que foi bem interessante, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Leiam esse livro, que assim, é bem interessante, uma bela provocação. Boa. De novo, bom, um brinde de água aqui para a gente... Saúde, obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês. Encerro mais um podcast aqui. De novo, isso aqui é para vocês. Cara, vocês deram um show aqui hoje, de verdade. E depois coloca o link do nosso podcast aqui, por favor. Fenomenal. De novo, obrigado. Até a próxima. Estendemos um pouquinho, mas tenho certeza que foi um assunto muito bem... Será muito bem utilizado por todos. Obrigado, até a próxima. Valeu. Edcast.